Sejam bem-vindos à nossa casa, Centelha Divina. Sinta-se à vontade. No momento, vou fazer uma pequena leitura do exórdio, para que a gente possa entrar no clima dos trabalhos, acalmar nosso coração. Em seguida, farei a prece e uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E, em seguida, nosso irmão em oração vai proferir a palestra Construtores da Felicidade. Cada um recebe de acordo com o que dá. Se você der ódios e indiferença, há de recebê-los de volta. Mas se der atenção e carinho, há de ver-se cercado de afeto e amor. Ninguém se aproxima do espinheiro por causa dos espinhos, nem do lodo porque suja. Mas todos apreciam permanecer perto das flores que espalham beleza e perfume. Cada um recebe de acordo com o que dá. Assim seja. Nesse momento, vamos fechar nossos olhos para que a gente possa entrar em sintonia com o alto. Pedimos a Deus que nos ajude a limpar nosso coração, pelo menos nesse momento, de qualquer sentimento mesquinho que possamos ter adquirido durante nossa vida ou durante o nosso dia. Que nosso coração esteja aberto para receber o Evangelho do dia de hoje. Com tuas bênçãos, Senhor, vamos ouvir a tua palavra. Assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, a lição de hoje é do capítulo 5, a parte 20. A felicidade não é deste mundo. A mensagem é do Espírito de Nicolas, François Nicolas Madeleine. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus queridos filhos, é a maior prova de que está correto o ensinamento de Salomão no livro de Eclesiastes, no Velho Testamento, que diz: a felicidade não é deste mundo. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições suficientes para se obter a felicidade. Nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas dá ao homem a felicidade. Várias vezes escutamos nas classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades lamentarem-se amargamente da condição em que se encontram. Sendo assim, fica difícil entender porque as classes trabalhadoras invejam tanta posição dos afortunados. Aqui na Terra, qualquer que seja a posição da criatura, cada um tem sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções, donde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Enganam-se aqueles que acreditam e tentam convencer os outros de que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência é possível alcançar o mais alto grau de felicidade que a vida pode oferecer. Pela experiência dos séculos, está demonstrado que a Terra, somente em raríssimas ocasiões, oferece as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma ilusão na busca da qual gerações se lançam sucessivamente sem jamais alcançá-la. Se o homem sábio é uma raridade na Terra, o homem totalmente feliz jamais foi encontrado. Assim seja. Vou passar a palavra para a nossa irmã Oração, que vai proferir a palestra Construtores da Felicidade. Fique à vontade, senhor. Boa noite a todos. Muito obrigado, Yara. Muito obrigado à Casa Centelha Divina, né? Essa minha mãe da doutrina, né? A Casa Centelha Divina. Aqui eu adentrei alguns anos atrás e aqui nós estudamos, né, meus irmãos? Sempre estudamos aqui
e a felicidade de aprendermos juntos e caminharmos juntos. Quero agradecer aos mentores desta casa, aos espíritos que assistem a esta casa, por nos reunir neste momento para esse estudo. Não é uma palestra, mas é um simples estudo. Então, a espiritualidade que está tão presente em nossa vida, mais do que nós imaginamos, nós recebemos influência do mundo espiritual mais do que nós imaginamos, né? Ela nos reúne aqui para junto estudarmos, junto aprendermos. Então vamos agradecer esse momento de reunião, né, de aprendizes, tanto do plano material, do plano carnal, quanto do plano espiritual. Né? Quantos irmãos desencarnados estão aqui presentes para também absorverem, né, esse estudo. Né? É como disse a leitura que a irmã Yara fez do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. A felicidade não é deste mundo. É forte, né, essa frase? É bem forte. A felicidade não é... Nós vamos ver que não foi para isso. Não é caixa. Não vai nem sequer terminar de assistir essa palestra. Né? Mas nós vamos, né, que é o estado evolutivo em que nos encontramos, o momento espiritual que nós caminhamos, é um momento de aprendizado. Em todo e qualquer momento, nós aqui nesse plano, aqui no Centelha, na corporação, como nosso amigo Didi faz parte, né? Fez parte, hoje já está na reserva, né? No escritório, no supermercado, em outros templos religiosos, né? Qualquer que seja a denominação católica, evangélica, onde quer que estejamos, nós estamos para buscar o aprendizado, o crescimento e o nosso melhoramento. Se assim não entendermos, se assim não buscarmos, né, esse crescimento, aí a nossa passagem realmente, nesse plano, passa por momentos de desserviço, digamos assim. Né? Então, meus irmãos, a felicidade não é conquistada quando batemos de frente com as leis naturais. Se no plano terrestre, aqui, entre o plano que os homens dominam, né, no trabalho, no esporte, no lazer, onde quer que estejamos, né, não tem leis que regulam, que controlam, né, que determinam como devemos ser nosso procedimento, nossas atitudes. Assim existem as leis universais. Só na Terra, neste pequeno planeta, né, que comparado ao universo é um grão de areia, nós vamos ver que tem aproximadamente 8 bilhões de seres humanos. 8 bilhões. Em torno da atmosfera terrestre desencarnado, dizem os espíritos, os mentores, que tem o triplo querendo reencarnar aqui. Então, se as leis por Deus não forem leis imutáveis, se não for lei que contemple, né, a maioria, todos os seres humanos, teria ordem, fugiria ao controle. Né? Então, as leis universais, a lei do amor, a lei da caridade, a lei do trabalho, a lei da fraternidade, então, são leis que nunca mudarão, porque Deus é imutável. Deus, por mais que nós consigamos evoluir,
ainda nos torna difícil a compreensão de Deus, quanto mais a semelhança de Deus, né? Então, o que Deus aprovou no início dos tempos, continua aprovando hoje e aprovará para sempre. O que Deus julga equivocado, o que Deus julga que não é certo, né, continuará desde o princípio, desde o princípio permanecerá. Por que irá mudar? Por que vai mudar? Para satisfazer, né? Satisfazer a minha vontade? Não é por aí. Deus é amor, é misericórdia, é acolhimento, é compreensão, é caridade infinita. Mas Deus não muda sua lei para satisfazer uma única pessoa. Por quê? Como eu disse no início, né, nós estamos em uma passagem transitória de aprendizado e temos por finalidade: quem pensar diferente terá uma surpresa. Nós temos por finalidade o bem comum. Deus, no seu projeto de criação, tem por objetivo o bem de todos. Não é só o bem de quem mora no Sul, não é só o bem de quem mora na Europa, não é só o bem de quem mora na Ásia, é o bem de todos os filhos que estão na face da terra. E seus filhos que pensarem que não, que é o meu bem, eu sou a pessoa contemplada e abençoada por Deus e o outro não é, está interpretando a lei divina de maneira equivocada. Porque se nós, vamos um exemplo mais para próximo da gente, se nós que somos pais imperfeitos, eu me considero um pai imperfeito, ainda quero tratar os meus filhos iguais, eu não concedo nada a um e tiro do outro. Eu não puno um sem merecer e beneficio o outro que não merece. Imaginem Deus, que é a perfeição. Então essas leis que regem, que dominam esse ambiente que nós encontramos, não mudarão. E se a gente bater de frente com elas, a corda quebra do lado mais fraco. Quem é o lado mais fraco? Iração ou o universo? Quem é o lado mais fraco? Iração ou um espírito evoluído que veio aqui, né, trazer mensagens elevadíssimas, socorro, caridade, auxílio, curas, como Jesus Cristo? A lei vai quebrar do meu lado, que eu sou mais fraco do que ele. Agora, vou permanecer milhões e milhões de anos fraco? Não. A lei do progresso dá condição a todos. Jesus Cristo disse em uma passagem bíblica que se tiverdes fé, farão o que eu faço e muito mais. Eu estou com 66 anos e até hoje eu não vi estudioso nenhum tirar um ponto do que Cristo disse na terra. Alguém já viu? Discordarem das verdades de Cristo? Dos ensinamentos? Eu não vi. Qualquer que seja a religião, hindu, islamismo, candomblé, espiritismo, catolicismo, não tiram a verdade de Cristo. Pelo contrário, muitos endossam a verdade de Cristo. Fortalecem, somam a essa verdade. Então, uma das causas, né, da infelicidade aqui no plano terrestre é justamente nós não aceitarmos a lei divina, batermos de frente. Outra questão, muitas vezes, né, que nós viemos aqui, nos reunimos em família, reunimos em grupos de amigos, grupos de trabalho,
né? Os relacionamentos que muitas vezes, vamos ver, ó, os relacionamentos que muitas vezes são causas de terríveis conflitos e muitas infelicidades, quando acontecem por interesse ou desaguam em outro oceano que não seja a raiva, o ciúme desnecessário, nas discussões gratuitas, então esses relacionamentos são justamente necessários serem trabalhados para que nos tornemos construtores de nossa felicidade. A felicidade é gratuita? No entendimento, ela vem de graça, vem como prêmio, né? Não, Deus escolheu Pirasson para ser mais feliz do que todo mundo. Deus, quando criou o ser humano, ele criou todos simples e ignorantes. Do mesmo princípio, todos partiram do mesmo princípio. A partir desse momento, cada um, segundo a sua consciência, segundo o seu trabalho, segundo o seu esforço, vai desenvolvendo e alcançando as suas melhoras, os seus progressos. E, consequentemente, quando ele melhora, quando ele progride, em torno dele melhora o ambiente e o progresso gira em torno dessa pessoa, né? Então, meus amigos, meus irmãos, se nós não compreendemos momentaneamente, porque em breve compreenderemos as causas de nossas aflições. Por que eu estou sofrendo? Eu, né, como todo ser humano, passo por provações, por dificuldades. Por que me vêm essas provações? Foram impostas por Deus ou fui eu que as atraí? Fui eu que as convidei para, né, chegarem até mim. Com o quê? Com as minhas atitudes, com meus equívocos, meus vícios, minhas imperfeições, meus erros, né, minhas agressões, minhas enfermidades. Como se originaram? Nessa existência ou em outras existências? Então, o ser humano, né, consciente, em estado de consciência, né, sem se culpar, a gente pode, nós podemos, né, fazer essa reflexão sem culpa, sem raiva de nós mesmos, né? Senhor, hoje eu enfrento esse problema e eu sei que eu mesmo, né, eu sei que eu mesmo fui o provocador, né? Me dê a oportunidade de recomeçar, de refazer. E será que Deus dá a oportunidade de recomeçarmos, de refazermos? Certa feita, quando da passagem de Cristo nesse plano, perguntaram a Cristo: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? O que Cristo respondeu? Não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Ele recomendou para mim, que sou imperfeito. E para Deus, que é perfeito, quantas vezes Deus nos perdoará? Infinitas vezes. Deus concede a oportunidade aos seus filhos todos os dias que ele desperta. Todo amanhecer, toda aurora, todo pôr do sol, Deus concede mais uma chance, estende a mão. Agora, essa mão estendida de Deus, cabe a gente também estender a nossa para alcançar. Porque se ele estende a dele e a minha não sai daqui, está cruzada, como, né? Nós temos que fazer o mínimo de esforço. Temos que buscar este socorro, buscar esse auxílio, essa ajuda, né? Esse acolhimento. Porque o acolhimento que o Pai nos oferece, direto e indiretamente, por trabalhadores da seara do Cristo. Quantos e quantos, né?
A religião católica fala muito do anjo da guarda, não é verdade? Anjo santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Quantos, né? Aprenderam essa prece ainda na infância. Linda prece de agradecimento, né? Essa é uma prece de agradecimento a um trabalhador do plano espiritual a serviço do Cristo, que Deus, na sua bondade, coloca ao nosso lado para nos orientar, para nos fortalecer, para nos amparar, para nos aconselhar, para nos advertir. Veja que bondade, né? Infinita do amor do Pai. Coloca um filho dele em um estado evolutivo melhor do que o nosso, mais experiente, mais vivido, mais preparado para Iração não embarca nessa canoa que está furada, não vai por aí. Né? E a gente sabe que é um aviso, é uma advertência. Esse é o amor, é o trabalho de Cristo, o trabalho de Maria de Nazaré, com sua equipe, nos orientando, nos dando amparo, querendo ver a gente vencer nesse mundo de provas e expiações. A Terra não é um planeta de castigo, é de provas e expiações que nós viemos aprender. E estamos aqui aprendendo nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas que às vezes nós nem imaginamos que seja uma lição. Quantos pedidos feitos a Deus nós direcionamos e às vezes não somos atendidos? Será por negligência de Deus? Por Ele ignorar os nossos pedidos? Por Ele não querer a gente ver feliz? Ou porque Ele saber que aquele pedido não vai nos fazer bem? Não tem? Tem muitos pedidos que às vezes nós pedimos e passamos, lutamos, enfrentamos, né, batalhamos e não sai. Porque Deus, na sua sapiência, na sua sabedoria, Ele sabe que aquilo ali não vai nos trazer bem, não vai nos fazer melhor. É como se o nosso filho pedisse um peixe e a gente desse uma pedra. Não. Deus, com seu amor infinito, Ele só nos concede algo que nos beneficie. Agora, caberia uma pergunta. E a minha dor, a minha tristeza, foi Deus que me deu? Não tem aquele ditado que diz, quando a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor? Até nas dores, nos sofrimentos, nas tristezas, tem um aprendizado. Por trás de momentos de perturbação, momentos de desentendimento, fica uma lição. Nada que vivemos, nada que enfrentamos, não deixa um aprendizado. Nada é perdido. Tem uma função, tem um aproveitamento. Né? Então, ser grato ao Pai, agradecer ao Pai, é uma forma de trabalharmos, de construirmos a nossa felicidade. Eu tenho certeza, eu não vou abrir esse comentário para os irmãos que estão aqui nos assistindo. Nem encarnado, eu não me causo mais prejuízo do que qualquer pessoa. Eu tenho certeza disso, eu sou consciente disso. Eu causo mais mal a mim do que pela minha insistência no amanhã. Então, isso é necessário para nos irmanarmos, para que em ambiente comum, desde a célula familiar, que não é por acaso, né? Deus já no plano espiritual já sabe em qual família nós vamos encarnar, em qual grupo estamos inseridos, por que estamos inseridos naquele grupo.
de 3 ou 4, 5 membros. O que é que precisa nós fazermos naquele grupo? O que é que os outros membros do grupo também precisam fazer? Para quê? Para ser construída a felicidade coletiva. A felicidade, o bem comum. Porque assim, para que existe família? Existe pai, né? Irmão, né? Porque tem irmão que é, né? Tem irmão que é meio baigão. Será que eu não sou o baigão do meu irmão? Né? Pode ser também, né? Mas é isso, né? Então, é uma escola de aprendizado. A célula familiar, o grupo familiar, o grupo de trabalho, é um grupo de aprendizado, de evolução em conjunto? É. Agora, quando eu coloco neste grupo, nesses grupos, que são muitos, não são poucos, né? Não são poucos, o grupo Centelha Divina é o grupo de uma determinada religião, né? É o grupo de um partido, seja ele qual for, né? O grupo de uma sociedade humana qualquer. Quando eu coloco neste grupo a minha vontade, o meu desejo, entendeu? O meu projeto acima dos outros. O meu interesse individual. Não, aqui no Centelha vai prevalecer o que eu quero, a minha vontade. Funciona? Não funciona. Onde quer que o ser humano esteja, que ele coloque o interesse pessoal acima do coletivo, não funciona. Se funcionar é temporariamente. Ele pode tirar proveito por 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas não continua. Por quê? Se o interesse pessoal funcionasse acima do coletivo, o exército romano ainda hoje era o exército da terra. Ainda hoje, o maior exército que teve na face da terra foi o exército romano. Dominou quantas nações, né? Julgou quantos justos, inclusive Cristo, e condenou. Prendeu, matou cristãos, perseguiu. Quem não defendia, quem acreditava nos ensinamentos do amor de Cristo, era preso, julgado, queimado. Hoje alguém fala no exército romano? Não. Hoje só está nas folhas de uma página da história. Agora, se fala no trabalho do Cristo, vai continuar por muitos anos. Trabalho de um homem, né? De um ser que pensou no todo, na felicidade do próximo, de todos os, né, os que estavam ao seu lado. Um ser que tinha a energia de alguém tocar a sua roupa e ele perguntar: quem me tocou? Senhor, como é que nós vamos saber quem lhe tocou? Tem 5.000 pessoas aqui. Não, porque de mim saiu uma centelha de luz. O espírito mais evoluído que já esteve aqui na Terra. Né? Um só. Quem permaneceu na história, quem é seguido, quem é estudado, quem é tido como exemplo, quem é tido como professor, como socorrista, porque Cristo é um socorrista. Né? Quem é tido como mobilizador do bem na face da terra, Cristo ou o exército romano? Cristo. Construtor da felicidade. Construiu a felicidade dele, depois de atingir este ponto, passou a trabalhar pela felicidade dos outros, dos menos favorecidos. Então esse é o estudo dessa noite. É que como poderia, né, ser feita uma pergunta, fiquem à vontade, viu? Fiquem à vontade, que aqui a gente está, né, conversando, analisando, né? Coincidentemente, Yara fez a leitura, né, logo no início, né, porque talvez se eu escolhesse não teria saído a leitura que saiu, né, no exórdio.
Cada um recebe de acordo com o que dá. É verdade? Né? Cada um oferece de acordo com o que dá. Se você der ódio e indiferença, há de recebê-los. Mas se der atenção e carinho, há de ver-se cercado de afeto e de amor. É uma lei da natureza, aquelas leis que eu falei, Alguém já viu um agricultor plantar girimum e colher batata? Eu não. Já viu, Caio? Já viu? Alguém plantar milho e colher melancia? Não. Então, meu amigo, se nós plantamos amor, mesmo que demore, um dia vamos colher amor. Se nós plantamos acolhimento, se nós plantamos conselhos proveitosos, mensagens benéficas, carinho, atenção aos nossos semelhantes, com certeza um dia chega a colheita do que plantamos. Não tem, é a lei da natureza, né? Ninguém se aproxima do espinheiro por causa dos espinhos. Ninguém. Quem é que vai para perto do espinheiro? Quem é que quer ir? Né? Ninguém vai para perto do lodo porque suja. Quem é que vai para perto? Agora, está ao lado, né, de quem escuta, de quem ampara, de quem acolhe, de quem conversa, de quem incentiva, de quem oferece, né, o melhor, todos, né, desejam. Então, essa é parte dessa mensagem que nós estudamos. Porque quando fazemos um estudo para uma noite como essa, o primeiro a ser beneficiado é nós mesmos. Porque nós precisamos também ouvir isso. Precisamos também receber essa mesma mensagem. Né? Porque quando eu falo, a boca está mais perto do meu ouvido. Então, o primeiro a escutar sou eu. A primeira lição vem para mim. Então, a gente tem, né, que termos essa sensibilidade de que, se fizermos aos outros toda e qualquer ação nossa com um semelhante, essa reverterá para nós mesmos. Porque nós estamos dentro de um ambiente, né, no universo onde tem cercado por um fluido universal. O que é o fluido universal? Uma energia cósmica que está entre eu e você, né, que nos liga, que o que eu preparar para lhe oferecer, primeiro eu tenho que fazer dentro de mim. Por exemplo, donas de casa que gostam de fazer bolo. Se ela fizer um bolo para a família, ou para dar um vizinho, ou para um aniversário de um filho, né? Quando ela primeiro não pega os ingredientes, não vai manipular massa, ovo, leite, manteiga, né? Então, para você oferecer ao outro, primeiro você manipula dentro de você. Para você fazer o bolo, primeiro você manipula os ingredientes. Para você oferecer uma ação a um irmão, aquela ação você não prepara ela primeiro dentro de você? Para mim fazer um ato que beneficie Caio, primeiro esse ato benéfico, eu não vou criar ele mentalmente dentro de mim. Para mim cometer um ato que seja prejudicial, maléfico a Caio, primeiro eu não desenvolvo aquele ato dentro de mim. Então, o primeiro a ser atingido pelo mal que eu faço, pelo veneno que eu oferto, sou eu mesmo. Não tem segredo, é a regra. Então, se eu ofereço carinho a fulano, o primeiro a receber carinho sou eu. Se eu ofereço ódio, então se eu ofereço o bem, o primeiro a receber o bem sou eu. Se eu ofereço o mal, primeiro a
coração mesmo. Não tem segredo. Então, a nossa caminhada como construtores da felicidade passa por essas reflexões. Como eu fazer a felicidade se eu não penso na felicidade dos outros? Aonde eu estou, impera a minha vontade. Aonde eu estou, impera, quem manda é o meu egoísmo. É a minha vaidade. Aonde eu estou, quem manda é o meu orgulho. Aonde eu estou, quem manda é a minha maldade. Eu edifico a felicidade? Não edifico. Não se edifica. Não se constrói assim. Né? Então, e dentro deste conjunto, dentro desse emaranhado, né, de que o que vai para o outro retorna para mim, a lei da compensação é aquela lei que Deus cria universalmente e ele não pode mudar a bel prazer de Iração. É uma pergunta que a gente geralmente encaixaria nesse assunto, né? Não tem pessoas que pensam que Deus reservou e ofereceu o melhor para os outros. Não tem? O menino mais educado é o do vizinho. O filho do vizinho, mas eita, menino educado, não é? O salário melhor é o do vizinho. Ah, se eu tivesse o salário que meu vizinho tem, né? Se eu tivesse, e muitas vezes nós não valorizamos o que recebemos. Pouco, é verdade, é pouco, é realmente, mas não é o justo e o merecido, não é o satisfatório para mim. Agora sim, se o que eu tenho nunca é completo, nunca é satisfatório, e eu, para conseguir mais, atropelo a vontade do outro, o direito do outro, o trabalho do outro, é construção de felicidade? Não é construção de felicidade. Se nós vivemos nesse ambiente que eu disse há pouco, para que o bem comum prevaleça, então eu sei que tem pessoas, né, em diferentes posições. Né? Uma das coisas que me chamava a atenção quando eu morava em Sertânia, eu já contei aqui, se eu não me engano, em outras palestras. Em frente ao colégio Jorge de Menezes, lá em Sertânia, tinha um senhor que ele vendia confeito numa carroça. Didi, Márcia, lembra, eu já contei isso aqui, né? Didi, esse cidadão tinha uma carroça que, se muito fosse, era do tamanho dessa mesa aqui. Com aqueles pirulitos, pipoca, embaré, né? Embaré, zorro, né? E ele vendia. Mas a carroça desse cidadão era tão organizada, tão bonita, que parecia que ele tinha feito naquele dia. Bem pintadinha. Ele tinha um carinho por aquele patrimônio dele, né, tão grande, e tinha mais uma coisa naquela carroça. Ele dizia, eu não sou rico, apenas trabalho, não me inveje. Está vendo? Como ele valorizava o patrimônio dele? O pouco que ele tinha, como ele era uma lição para Iração, que se tinha um carro, queria ter um carro, vamos dizer, 2005, quer ter um 2010, 2019, 2024, quando saiu 2025, opa, bota meu nome aí na IVEL, que eu quero o primeiro sair, 2025. E às vezes não valoriza esse carro, esse bem. O cidadão com uma carroça de confeito e de pipoca, ele se sentia realizado. Teve um cidadão aqui em Arco Verde que eu tomei ele como exemplo. Um construtor da felicidade. Esse cidadão, ele sofreu um acidente ainda jovem. Ele morava em Pesqueira e um carro da Peixe, daquela fábrica de doce peixe, um caminhão carregado de tomate ou goiaba, ia para a fábrica, passou por cima das duas pernas dele. Esse cidadão
ficou deficiente das pernas. Quem visse ele andando dizia: as pernas dele vai se quebrar. Jovem, 20 e poucos anos, foi feito várias cirurgias na perna dele. Várias. E não conseguiu corrigir o defeito. Esse cidadão, ele tinha uma força de vontade. Ele era um exemplo para pessoas que tinham... O que ele tinha na vida era uma caixa de engraxar sapato. E esse cidadão saía de casa com a deficiência dele, agarrado nas moletas, e ficava ali em frente à loja Santo Antônio de Pádua. Seu Natal. Quem conheceu o seu Natal? Conheceram? Gente, eu me emociono quando eu falo do seu Natal. Seu Natal nunca pediu nada a ninguém. Ele ganhou a vida com o suor do seu rosto, descia lá do Cardeal, ali perto do Cardeal, todo dia, abria sua tenda para engraxar sapato. Nunca eu vi seu Natal reclamando da sua deficiência. Não. Porque minha mãe tinha um banco na feira e o vizinho Dona Terezinha, a mãe da nossa irmã Márcia aí, né? E éramos vizinhos do seu Natal na feira. Eu criança, vi seu Natal agradecendo pelo pouco apurado que ele fazia na sua banca de sapateiro, né? Seu Natal disse que ia comprar um carro. Ele não tinha carro. Disse que ia comprar um carro. Serviu de zombaria para alguns que não conhecem a capacidade do ser humano. Diz: como é que o senhor vai dirigir com essas pernas defeituosas? Eu alcancei seu Natal com Fiat Uno cor de vinho, botando as malas dele dentro do carro, as moletas e dirigindo. E não reclamava de dor. Não reclamava, né? Porque não tinha um carro do ano. Seu Natal agradecia, né? Pelo o pouco que ele tinha. Então a gente recebe essas lições. É como se Deus botasse o exemplo na nossa frente. O exemplo na nossa frente. Hoje eu estou com enfermidade, né? Vamos para um lado agora mais pesado, né, Stephanie? Eu estou com enfermidade, aí eu começo a reclamar de Deus. Por que eu sofro tanto, Senhor? Né? Porque meu fígado, meu rim já não é, né? Mas ainda consigo me medicar, consigo trabalhar. Já pensou, alguém já viu a cena no Hospital Infantil do Câncer em Recife? Seres que não começaram nem a viver ainda, com um ano e pouco, né? Já acometido por uma enfermidade gravíssima, já pedindo descoberta para a medicina, que chegue um remédio novo, uma quimioterapia nova, que chegue um comprimido para aliviar a sua dor. Seres com um ano e pouco. Gente, eu estou com 66 anos. Se me acomete uma enfermidade e eu reclamo desta enfermidade em mim, eu estou pensando em mim e esquecendo daquele que não viveu tanto quanto eu vivi, que não construiu ainda o que eu construí, que não construiu uma família, que talvez não tenha a oportunidade de construí-la. Eu, egoisticamente, achei que eu devia ser privilegiado e não ter as dores, e não compreender a dor do meu irmão. Eu estou a reclamar da vida. Vez por outras eu reclamo da vida. Quantos dariam que tinha para estar no lugar do meu sofrimento, da minha dor? Não tem? E no seu lugar? Para ter o filho que você tem, para ter a esposa que você tem, ter o esposo que você tem, ter o irmão que você tem, quantos não dariam muita coisa para estar no seu lugar? E nós temos, e às vezes esquecemos de valorizarmos. A construção da felicidade
está dentro de nós. Nós somos construtores de nossa felicidade e da felicidade daqueles em torno de nós. Não tem outra regra, não tem. Porque se a felicidade for dada gratuitamente, a gente não sabe aproveitar. Se a felicidade for dada sem esforço, sem suor, sem lágrimas, sem luta, sem sacrifício, a gente não valoriza. Ninguém valoriza o que vem gratuito, não. Agora, o que vem suado, o que vem com sacrifício, o que vem sangrando, aí o ser humano agarra, porque diz, essa daí eu conquistei com todo o esforço meu, com todo o suor. Outro exemplo, né, que a gente tem mostrado, e a internet traz, né, a internet traz exemplos diariamente, mostram cenas diariamente de sofrimentos que o nosso não chega nem perto. Seres humanos faltando 2 membros superiores, 2 braços. Seres humanos faltando os 2 braços e as 2 pernas, só tem o tronco. Tem um palestrante, né, que ele fica em cima da mesa, só o tronquinho, maiorzinho que esse jarro. E você vê ele feliz, dando mensagem de otimismo, de incentivo, né, de autoestima. Enquanto eu tenho tudo, eu tenho 2 mãos para pegar, 2 pernas para correr, 2 olhos para ver, e eu reclamo. Alguém já viu falar, ou já viu a imagem de Cláudio Vieira? Cláudio Vieira é um baiano de Monte Santo. Eu gosto de citar esse exemplo. De Monte Santo, na Bahia. Cláudio Vieira, quando nasceu, o médico disse à mãe de Cláudio Vieira, não alimente ele. Não dê alimento não, que ele não se cria. Quer dizer, a mãe recebeu a notícia dessa, poucas horas, né, do nascimento do filho. É uma notícia meio dura, né? Não dê alimento a ele não, que ele não se cria. A mãe amorosa, que Deus não fez ainda coisa melhor para nós do que uma mãe. Se Deus fez alguma coisa melhor na terra do que mãe, ele ficou com ela lá no céu. Porque aqui na terra, mãe é mãe mesmo. Quando empresta, né? A mãe, quando empresta o vaso sagrado, o útero, para gerar uma vida, já está dizendo que é um espírito em missão de construir a felicidade. Passar 9 meses, né, ligado àquela simbiose, àquela união, dentro do livro, né, ver, nascer, com riscos, né, que tem uma gravidez, tem risco, né, amamentar, criar, medicar, vestir, chorar por ele, né. Não é todo espírito que serve para ser uma mãe. Não são todos. A gente sabe que no estado evolutivo que nós encontramos, tem mãe que comete, né, desatino. Tem. Mas a maioria, muitas, né, não são poucas, né, um grande percentual, são espíritos desempenhando funções de auxílio ao Criador. A maternidade é uma função, é uma atividade, é um trabalho de auxílio ao Criador universal, né? E a gente vai contar uma historinha. A Gação gosta de contar umas historiazinhas. Uma senhora vai a um hospital para dar à luz, né? Quando começa o parto, o médico descobre que essa criança está enrolada no cordão umbilical, né? Nasce a menina com parada respiratória, né? Ela diz na história, narrando a história, que Deus deu uma oportunidade, soprou o ar nas narinas dela, ela viveu, deu uma chance de vida. Mas poucas horas depois, a mãe falece.
A mãe falece com 21 anos de idade. Né? A criança recém-nascida fica 3 meses no hospital. Por causa da falta de oxigênio, né? Tem esse problema que gera, né, cerebral. Ela ficou 3 meses. Quando recebe alta, o pai é chamado e o pai a deixa para doação. Deixou ela para doação. Quando ele chegou em casa, uma tia da menina perguntou, e a menina, se ela vai ficar no hospital? Não disse que ela estava lá para ser doada, né? Ser descartada. Né? Aí ela vai lá no hospital, vê a história real e traz a menina para criar. Cria a menina, prepara a menina, família pobre, humilde, sem estudo, mas diz a ela, o ensinamento, que se ela quiser vencer na vida, ela vai estudar. Essa menina, ela conheceu o pai com 13 anos. Né? O pai tinha problema de alcoolismo, e ela com 13 anos, o pai um dia chega e pede perdão a ela, pelos 13 anos de ausência, de abandono. Então, ela oferece o perdão, o carinho, o acolhimento ao pai. E pelo vício do alcoolismo desse pai, ela só tem esse pai por 8 dias. Né? Ela relata que, em uma das vezes, o pai disse, minha filha, me peça o que você quiser. Ela disse, eu só quero que você seja meu pai. Né? Pedido forte. Então, no domingo, 8 dias depois que ela estava com o pai, no domingo, ele a chama numa casa que ele morava, no fundo da casa que ela morava, e se deita no colo dela. Coloca a cabeça no colo dela e ela nota que ele está roxeando os lábios. E está frio. E ali ele se despede do plano terrestre. Ele desencarna. Essa menina estudou, foi a primeira da família a ter uma graduação universitária, dada a oportunidade. Né? Ela desenvolveu um projeto, Água para a Vida, e esse projeto foi instalado na África, num país da África, onde construía cisternas, poços, né? Assistia 1.500 crianças, doava sapato, roupa, alimento, remédio, auxílio à saúde. Ela fundou uma organização não governamental em um país pobre da África. Essa menina, ela foi capa da revista famosa no mundo, Forbes. Nessa revista, só escrevem algo sobre pessoas que fez alguma coisa de bem para a humanidade. Essa menina fez o bem para a humanidade. Com essa técnica dela de água, de tratamento de água, assistiu, né, seres humanos necessitados com sede na África. Ela volta ao Brasil e, conversando com a família da mãe dela, a família disse que quando a mãe dela era jovem, tinha um sonho. Era ajudar a ter uma filha. Era 2 sonhos que ela tinha. Era ter uma filha e ter uma entidade para ajudar os pobres. Aí ela diz, ela me teve e hoje eu tenho a entidade de ajudar os pobres que minha mãe sonhava. Né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu convido a vocês a conhecerem a história de Cleide Evans, uma construtora de felicidade. Quantas oportunidades ela teve na vida? Né? Primeira oportunidade, Deus lhe deu quando deu o sopro. Ela, dada como morta, reviveu. Segunda oportunidade, quando o pai a desprezou, a tia a adotou, a acolheu. Terceira oportunidade, quando lhe deram estudo, lhe incentivaram ao estudo.
Então, já que eu tive a oportunidade e aproveitei, eu vou dar oportunidade aos outros. Tornou-se o tema desse estudo que eu trago hoje para vocês. Construtora da felicidade. De onde veio? Era rica, tinha carrão de luxo, tinha empresas, tinha conta bancária, né? Mas não fez muito pelo seu semelhante, não construiu a felicidade. Pequenas atitudes não são reprováveis. Existem pequenas atitudes com benefícios enormes, né? Muitas coisas que às vezes não vou fazer agora porque eu não tenho. Eu não vou fazer nada agora por ninguém porque eu ainda não posso. Eu não disponho. Quando uma pequena ação causa tanta mudança, tanto benefício na vida de outros. Então, se me perguntassem, né, se a palestra tivesse sido empolgante e vocês me perguntassem, Irason, como eu posso ser um construtor da felicidade? Alguém quer fazer essa pergunta a Irason? Hein, Stephanie? Quer fazer essa pergunta a Irason? Como eu posso me tornar um construtor da felicidade? Sabe o que eu responderia? Faça aos outros aquilo que quer que faça para você. E não tem outro segredo, não tem outra fórmula, não tem outro ensinamento, não tem outro caminho. Se eu fizer a Caio o que eu gostaria que Caio me fizesse, então aí nós vamos construir a nossa felicidade. Então, muito obrigado a todos pela paciência, né? Pelo carinho com que me receberam, né? Que Jesus ilumine, Maria de Nazaré acolha a todos, né? E aqui é para esse pedido, pedi no final. Falei? Pedir que possam ir para o passe em silêncio, para que os trabalhos continuem normalmente. Está tendo, né? A câmara de passe vai funcionar, então a gente aguarda um pouquinho, né? E vamos lá receber os fluidos energéticos que a espiritualidade direciona, né? O magnetismo espiritual. Porque o passe, na verdade, é a distribuição do magnetismo espiritual. Então, para concluir esse trabalho, vamos elevar o nosso pensamento e vamos agradecer, né, ao Pai de infinito amor e bondade por ter nos reunido nesta casa de oração e trabalho, Senhor. Te agradecemos por nos assistir ao longo de nossas existências, pelo acolhimento, a caridade e o perdão de nossas falhas. Agradecemos a Maria de Nazaré, que assim como faz com seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, tem feito conosco. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.